Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 15, versículos 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor Jesus está censurando os fariseus pelo excesso de zelo que eles possuíam com as suas tradições. Esse grupo religioso, dentre os grupos que existiam no judaísmo, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, etc., era o grupo mais zeloso acerca dos princípios morais, éticos e doutrinários que norteavam a religiosidade judaica de sua época. No entanto, embora a intenção inicial fosse boa, embora talvez, quero crer, que existiam fariseus piedosos e sinceros, grande parte deles viviam a expressão da religião apenas no estereótipo, apenas naquilo que os homens pudessem ver e admirar. É claro que o Senhor Jesus não estava aqui discriminando a prática das tradições. Ele não estava, de forma alguma, menosprezando aqueles que guardavam tradições de maneira bem intencionada. Mas quando nós olhamos o seu contexto, o Senhor Jesus deixa bem claro, acerca desses fariseus, que eles quebravam os mandamentos de Deus em nome da sua tradição. Eles não amavam o próximo como deveriam amar em nome das tradições. Eles não amavam e honravam seu pai e sua mãe como deveriam amar e honrar por causa das tradições. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus chega para aqueles homens e diz: vocês transgridem o mandamento de Deus em nome da vossa tradição. Porque Jesus foi questionado pelo fato dos discípulos não observarem aquelas cerimônias todas de purificação, aquelas cerimônias que eram praticadas, extraídas da Halakha, extraídas do Talmud, e tudo isso que não passava de tradições que não eram evidentemente inspiradas pelo Espírito Santo, nem tampouco mandamentos expressos por Deus no Antigo Testamento. E tudo isso era fruto da experiência e do zelo religioso que aqueles homens possuíam. E aí Jesus então pega um exemplo disso. Falando acerca, no versículo 3 e 4, que eles transgrediam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, no caso de que, quando o pai e uma mãe possuíam uma necessidade, muitos deles negavam-se a dar a oferta para ajudar seus pais, para depositar para o templo. E aí ele vai dizer: vocês dizem para os seus pais assim: o que vocês poderiam aproveitar de mim, de ajuda, é corban, é a oferta, e eu não posso dar a oferta de Deus para vocês. Era como se fosse nos dias de hoje, você com um filho internado e precisando de comprar um remédio muito caro, e aí então o seu líder religioso dissesse assim: olha, o valor do remédio é exatamente o valor do seu dízimo. Dê o seu dízimo e Deus vai providenciar o remédio para o seu filho. Era mais ou menos isso. Jesus censurou essa prática. Então qualquer líder religioso que pregue que o dízimo está acima da vida, ele está pregando uma mentira, está pregando uma heresia, está buscando granjear ofertas, às vezes e muitas vezes para benefícios próprios, para continuarem sustentando suas vidas nababescamente, deixando o pobre sofrer a sua necessidade. Eu não sou contra dízimo e oferta, não sou contra você contribuir, pelo contrário, sou totalmente a favor. Mas eu não posso crer e aceitar que nos dias de hoje, esse espírito farisaico que sobrepõe valores que são eternos, espirituais e mandamentos prioritários de Deus em nome de uma oferta ocasional. E era isso que Jesus estava censurando dos fariseus. Vocês são tão hipócritas, dizia, parafraseando o texto. Vocês são tão falsos, vocês são religiosos tão hipócritas,
que vocês quebram o mandamento de honrar pai e mãe, de ajudar o pai e a mãe de vocês, para poder dar oferta no templo. E ainda respondem para eles num tom religioso, para que eles se sintam acusados emocionalmente. O que vocês poderiam aproveitar de mim é corban, é oferta. Então, vocês estão me forçando a transgredir um mandamento de ofertar para a casa de Deus. E aí, então, depois do Senhor Jesus colocar isso de maneira bem clara e exemplificar, dando nome ao erro, ele vai dizer essas palavras que nós lemos nesses 3 versículos. Chamando-os de hipócritas, do grego hipocrates, ator, falsos, alguém que usa uma máscara para parecer ser uma coisa que não é. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. E aqui está a primeira lição que esse texto tem a nos ensinar. É que desde o Antigo Testamento, desde os primórdios da prática religiosa, sempre houveram hipócritas, sempre houveram mentirosos, sempre houveram os praticantes da religião estereotipada, aonde ele não tem vícios, aonde ele não ouve música secular, aonde ele não usa determinada roupa, ele não vai à praia, mas em compensação seu coração é cobiçoso, ele é mentiroso, ele é caloteiro, ele é caluniador, mas a capa e a aparência da religião encobre a sua autêntica personalidade maligna. E aqui o Senhor Jesus está dizendo isso. Bem que profetizou Isaías a vosso respeito, não apenas a respeito dos fariseus da época de Jesus, mas acerca de todos aqueles que se comportam desta maneira. Jesus está dizendo que o profeta Isaías profetizou não somente aos fariseus, mas a todos que seguem os seus costumes, as suas práticas e que pensam de igual forma. Bem profetizou Isaías. Isaías havia dito isto no capítulo do seu livro, no capítulo 29, no versículo 13, quando Isaías, por meio da palavra de Deus, fala aos hipócritas de sua época, aos predecessores dos fariseus. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Então Isaías já estava aqui profetizando acerca daqueles que no futuro e daqueles que no presente praticavam a fé de maneira automática. É a expressão da religião apenas estereótipa. Quando eu chego ao culto, canto louvores, quando eu ouço a pregação, gravo versículos, dou oferta, tudo no automático, sem o menor significado interno. Cada vez que você canta um hino e o seu coração não está centrado no hino que está cantando, quando você canta apenas com os lábios, você está sendo hipócrita. Quando você ouve uma pregação ou uma exortação como essa e com a boca diz amém, mas a sua prática não condiz com ela, você está sendo um hipócrita. E o que é pior, um hipócrita ou um pecador penitente? Eu acredito que o pecador penitente tem mais chances de recuperação. Porque o pecador penitente sabe da sua miserabilidade. O pecador penitente é consciente dos seus erros. O pecador penitente entende que ele é incapaz de fazer por si só alguma coisa que produza agrado aos olhos de Deus, enquanto o hipócrita se acha quite com Deus. É como na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, olhando para cima, exaltado, batia no peito e dizia: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, jejuo 3 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto tenho, nem tampouco sou como este publicano. De fato, essa é a atitude de muitos cristãos, que olham para os outros com desprezo, que olham para cristãos que talvez não sejam tão piedosos, aparentemente como eles, com desprezo. Quantas pessoas, às vezes, não saúdam como cristãos? É uma tradição aqui no Brasil dizer a paz do Senhor entre os cristãos.
nós reformados, presbiterianos, geralmente damos bom dia, boa tarde, boa noite, não temos esse hábito a não ser em saudações culticas. Mas muitos cristãos, a grande maioria, não saúdam com a paz do Senhor, talvez, um irmão que não esteja trajado como ele acha que deve estar trajado. Quantas pessoas eu sei que evitam convidar-me para preleções, para estudos e pregações, pelo fato de usar o cabelo comprido. Tudo isso é algo de se esperar de hipócritas, de se esperar de pessoas que guardam tradições dos homens. E o texto continua dizendo que isso era um problema antigo, profetizado por Isaías, mas olha o que o texto vai dizer mais ainda, que o povo honrava-lhe com os lábios, mas o coração estava longe dele. O que é honrar com os lábios? É o proferir, é falar. É triste quando nós proferimos a palavra de Deus sem sermos boca de Deus. Muitas pessoas sobem ao púlpito, talvez, por conhecerem um pouco das Escrituras, por terem gravado pregações de outros pregadores, ou alguns são apenas profissionais da fé, por conhecer hermenêutica e exegese, sobem ao púlpito e pregam de uma maneira muito correta. Mas será que o seu coração está inflamado pelo poder do Espírito Santo para pregar? Quantas pessoas cantam na igreja louvores que falam de abnegação, de renúncia, que falam de uma vida de entrega, mas será que de fato os seus corações estão preparados para viver aquela realidade? Devemos pensar acerca disso, porque se nós louvamos a Deus tendo o nosso coração distante dele, estamos incorrendo na hipocrisia dos fariseus. Não podemos honrar o Senhor apenas com os lábios, o nosso coração precisa estar voltado para Ele. Precisamos viver a realidade do Evangelho não apenas em palavras, não apenas naquilo que tange a aparência. A aparência de cristandade, de cristianismo, é muito perigosa. Vejamos o que diz mais à frente, Mateus 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Nós devemos ter muito cuidado com a religiosidade aparente. Toda igreja, todo pastor, todo líder que hipervaloriza o estereótipo cristão, ele não está no caminho certo. Certa ocasião eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me dizia, de uma outra igreja, dizia para mim que na igreja dela os irmãos deveriam ir de terno todos os cultos, até mesmo para sentar-se no banco e sem ter uma única oportunidade. Eu não sou contra o uso de terno e gravata no frio em ocasiões oportunas. Não sou fã para uso diário. Mas eu acho que tudo bem, é uma vestimenta, uma indumentária agradável, bonita. Mas quando isso se torna a qualificação para alguém estar no púlpito, é um desastre. Eu já fui visitar igrejas assim, onde o terno do pregador era belo, onde os sapatos eram engraxados, onde a aparência pomposa diante da plateia era esplêndida, mas no abrir da boca não estava a palavra de Deus. O pregador mal conhecia o texto que estava lendo. Era apenas um homem de terno e gravata falando de coisas que ele nem conhecia. Um analfabeto de Bíblia, de terno e gravata, pregando para as almas, para o rebanho de Cristo, de maneira desleixada e descuidada. Sepulcros caiados, a aparência que esconde a pecaminosidade do coração, as malícias, as cobiças, as tramóias. Existem muitas pessoas que vivem nessa realidade. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que muitos o honram com os lábios, mas o coração está longe dele. Uma frase
célebre de um puritano inglês, e agora não me recordo o nome, mas é uma frase que se encaixa com muita propriedade ao que eu estou falando. O hipócrita só ora em público. O hipócrita só ora em público. Conhecemos um verdadeiro cristão quando este ora em secreto. Porque somente alguém que ora em secreto, que não está apenas preocupado em orar na igreja, em orar com os outros, é que de fato entende que Deus é soberano na sua vida e que ele é totalmente dependente de Deus. Por isso que nós não podemos honrar o Senhor apenas com os lábios. Precisamos ter o nosso coração voltado para Ele. E a terceira e última lição que eu aprendo com esse texto está no versículo 9, que diz que a adoração é vã se a doutrina não for verdadeira. Se a doutrina for falsa, toda adoração é vã. Você pode ter uma bela igreja com um pastor muito legal, muito descontraído, muito inteligente, muito bem formado, mas se ele prega doutrinas que não são bíblicas, tudo aquilo é falso. Vivemos em um tempo exatamente assim. O texto vai dizer: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus adoravam a Deus, mas não seguiam plenamente o que a Escritura ensinava em nome da sua tradição talmúdica e da halakha. Preferiam lavar contínuo das mãos do que de fato viver a pureza da lei de Deus e dos mandamentos com o coração aberto. A pureza da lei de Deus e dos mandamentos que o Senhor Jesus explicou de maneira clara aos seus discípulos e vivendo a vida perfeita, sabendo de nossa perfeição, para que hoje por suas chagas fôssemos curados. Por isso precisamos recuperar isso, resgatar a essência da doutrina e vivermos a doutrina bíblica, aquilo que a Bíblia ensina. Se a Bíblia ensina claramente, de maneira histórica, gramatical, se o texto é claro, eu devo seguir. No entanto, qualquer ensino obscurecido pelo pensamento humano, qualquer ensino que provém de tradição, que provém da mente de um pregador, deve ser rejeitado. Se alguém disser para você que recebeu uma revelação direta de Deus para que acontecesse alguma coisa na sua vida e que você deveria mudar, tome cuidado, porque tudo aquilo que você precisa saber acerca de Deus, sobre Deus e para a sua vida, estão nas páginas seletivas e sagradas e infalíveis da Bíblia. Eu não preciso de líderes guiando-me no caminho ermo das opiniões transitórias, porque senão recorremos à ideia medieval de que o Papa, como o único capaz de interpretar as Escrituras, e os seus pregadores deveriam repetir as suas pregações, cairmos nas mesmas ideias estúpidas e antibíblicas das indulgências, o purgatório, intercessão dos santos mortos, ideias que não estão nas Escrituras Sagradas, para que não caiamos na ideia das tradições e procissões de imagens de escultura. Com todo respeito àqueles que são católicos, mas devemos pensar acerca disso. Muitos evangélicos criticam os católicos, os espíritas, criticam as outras religiões, mas eu vejo muito disso em muitas igrejas evangélicas. Qual é a diferença? Qual é a diferença de alguém que faz uma romaria com uma imagem de Aparecida do Norte nas costas para um pastor que separa 4 obreiros para carregar uma réplica da arca nas costas? Qual é a diferença de alguém que pega um pouco de água benta na igreja e leva para casa para a pessoa que coloca um copo d'água em cima da TV e do rádio para que o televangelista ore e abençoe aquela água? Qual é a diferença de alguém que faz uma mandinga com a peça de roupa de alguém na macumba para uma igreja que coloca uma mesa com fotos, chaves, carteiras de trabalho para que os outros coloquem as mãos para orar? Práticas que não são bíblicas, práticas que não são neotestamentárias.
E não me venha com a história dos lenços de Paulo. Paulo nunca saiu distribuindo lenço para que os outros fossem curados. Aquilo foi uma atitude infantil daqueles que seguiam a Paulo. Deus operou por sua misericórdia, mas foi algo que não se repetiu. Leia o livro de Atos como um livro descritivo, não normativo, pelo amor de Deus. Aprenda um pouco de hermenêutica e saia do engano e daquilo que ludibria a mente. Porque senão estamos incorrendo no erro dos fariseus, louvando a Deus com os lábios, tendo o coração longe dele, vivendo a religião estereotipada e ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se não estão nas páginas seletivas das Sagradas Escrituras, não passa de hipocrisia e religião do homem.